Bem-vindos a mais um episódio do Success Club Podcast. Não sei qual é o número deste episódio, até porque nós passamos as últimas 3 horas a tentar começar a gravação. Deve ser um daqueles episódios que realmente vai mudar completamente a vida de muitas pessoas, porque pá, o inimigo mesmo esteve aqui a tentar, mas não conseguiu, não é? Então, sem mais delongas, vamos a isso, né? Vou dar o espaço agora para os meus guests de hoje, convidados de honras, para se apresentarem, começando, obviously, com as mulheres, né? Olá, o meu nome é Nadine Diogo. Preciso dizer a minha idade? Não. Sou estudante universitária. E eu acho que eu estou aqui, não acho, tenho certeza, eu estou aqui porque eu sou líder de jovens na minha igreja já há algum tempinho. Sem grande experiência, mas com um pouco de conhecimento para transmitir a todos vocês, então é isso. E eu chamo-me Emanuel Sebastião, também não vou dizer a minha idade porque acho que não é o que convém muito. Também sou estudante universitário e, pela graça do nosso bom Deus, eu sou o vice-líder desta grande líder. Exato. E bom, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a identidade, propósito e os desafios que um jovem, não só um jovem, mas principalmente um jovem cristão, enfrenta nesta sociedade em que nós vivemos, não é? Então, nós vamos começar mesmo com. E já como eles já explicaram, eles estão aqui porque eles são líderes de. Como é que se diz? Jomif. Jomif. Ok, Jomif, né? E para quem não sabe, mas tenho a certeza que a maior parte de vocês sabem, MIF podemos considerar que é uma das maiores, se não a maior igreja, assim, dos palopes, frequentados pelos palopes a nível da Europa. So, it is a big deal, né? E estes jovens, como vocês podem ver, apesar de não terem dito a sua idade, para estarem numa posição de ter que liderar, né, os jovens dessa igreja não é algo fácil, por isso é que eles estão aqui para nos explicar um pouco daquilo que é a sua caminhada e como é que eles conseguem gerir isso tudo com a vida também pessoal e no cotidiano. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês, na verdade, é como começamos com a identidade, não é? É como é que vocês definem a identidade cristã na juventude? Pode começar. Bem, como é que nós definimos a identidade cristã na juventude? A nossa primeira identidade, no caso, nós temos que nos basear em Jesus, em Deus, porque para nós termos a nossa identidade bem firmada, nós temos que ter nós temos que ter uma conexão plena com Deus. Para definir a minha identidade cristã, eu defino ela como sendo um seguidor, um filho de Deus, um seguidor de Jesus Cristo, sim, um seguidor dos ensinamentos da Bíblia. Enquanto crentes, não é? Nós acreditamos todos que fomos feitos pelo Criador, que é Deus, e ninguém é melhor do que aquele que nos fez para descrever quem nós somos. Então, a nossa identidade, a identidade de um jovem em Cristo deve ser formada, alicerçada naquilo que o seu Criador diz a respeito dele mesmo. A Bíblia vai dizer primeiro que nós somos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz, aceitamos ele publicamente, reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, somos batizados. A partir desse momento, nós somos filhos de Deus e a nossa principal identidade é a filiação a Deus. Nós somos filhos de Deus, somos cidadãos do céu. Então, mais do que tudo, esta é a nossa identidade principal: filhos de Deus. E nós vivemos num mundo em que é um pouco difícil conciliar isso que nós explicamos agora como identidade em Cristo, a identidade como filhos de Deus, no mundo em que tem tanta coisa que acontece simultaneamente, especialmente na cultura, seja dentro de casa, a cultura que herdamos da nossa família, a cultura que consumimos, principalmente agora com as redes sociais e com esse avanço tecnológico, nós consumimos muita coisa ao mesmo tempo de uma só vez que acaba até por nos sufocar. Então, como é que vocês conseguem equilibrar a identidade cultural e a identidade espiritual e de certa forma ter meio que um limite entre os dois? Epá, o que eu diria que não existe, eu não, eu ia começar a minha frase discordando completamente da identidade cultural e identidade espiritual. Porque a partir do momento que tu tens uma identidade já firmada em Deus, Deus vai fazer com que só apareça uma identidade. Ou seja,
quando tu tens a tua identidade espiritual já firmada, tu não há que existir uma necessidade de ter uma separação, não existe duas, só existe uma. Porque a partir do momento que a tua identidade está firmada em Cristo, tu és a mesma pessoa em todo sítio. Em todo lugar, a tua identidade está firmada. Se tu é, vou dar um exemplo. Se o Allen tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, nós já temos a nossa identidade firmada, que nós somos filhos de Deus. O Allen é o Allen aqui, é o Allen na escola, é o Allen em qualquer tipo de ambiente. Nada muda. Não diria que existe propriamente uma identidade cultural, uma identidade espiritual. A tua identidade é a mesma em todos os sítios. Pegando aquilo que o Emanuel respondeu, compreendi de uma forma um pouquinho diferente o contexto da pergunta, mas concordo com a resposta que ele deu. A partir do momento em que nós temos uma identidade espiritual, nós devemos usar a identidade espiritual como influência sobre qualquer pseudo-identidade que possa existir. Então, a identidade cultural acaba por se sujeitar à identidade espiritual porque ela é que é a suprema, ela é que é a verdadeira. A identidade cultural é aquela que é imposta pelos homens, não é? Tem a ver com a cultura, como diz o próprio nome, as crenças, os lugares de onde nós viemos. Mas quando nós percebemos que a nossa identidade não se baseia naquilo que os homens determinam, mas naquilo que veio de Deus, por isso é que eu disse no início que a nossa identidade é ser cidadãos do céu. Nós vamos estabelecer a cidadania do céu no meio da nossa cultura. A partir daí, a identidade cultural deixa de existir e passa mesmo a prevalecer a identidade espiritual. Exato. Vocês falaram de uma coisa muito importante que I will circle back to that, mas partindo para a próxima questão que tem muito a ver com o que estamos a falar agora, qual é que foi o momento mais desafiador para vocês em relação a descobrir a sua identidade cristã, nesse processo de encontrar a vossa identidade? Qual é que foi a experiência que mais vos marcou e mais vos impactou e porquê? Bom, eu cresci num lar cristão e apesar de ter crescido num lar cristão, eu não tive sempre clareza de quem eu nasci para ser. Foi uma coisa que eu tive que questionar a Deus. E eu sempre fui uma menina muito curiosa. Eu sempre gostei de perguntar, mas qual é o meu objetivo aqui na Terra? O que é que eu vim fazer? Porque para mim a vida não faz sentido se nós não tivermos uma missão aqui. E quando eu tive a primeira noção de que um dos meus primeiros chamados era servir a Deus, eu fugi, honestamente. Eu fugi porque eu era muito nova quando eu tive contato com essa informação. Fugi, só que, como diz o meu pastor, quem é do altar não consegue fugir. O altar me chamou e eu aceitei o desafio. É difícil, sim, claro, mas eu não consigo assim dizer que houve um momento em específico em que eu senti muito essa dificuldade, porque todos os dias eu sinto, honestamente. É um processo contínuo. O que eu posso dizer é que desde que eu tomei a decisão de servir a Deus, de aceitar a minha identidade e tomar ela como uma verdade na minha vida, eu já não me imagino sem isso, já não consigo voltar atrás. Então, a minha identidade é o meu chamado, é o que eu faço, é o meu serviço e é isso. Já para mim, eu cresci na igreja de certa forma, cresci na palavra de certa forma, mas acho que todos nós temos aquela que vamos na igreja por causa dos pais e tudo Sim. mais, vou com o meu pai, vou com a minha mãe, não sei o quê. E quando eu fui crescendo, não ligava muito para essas coisas da igreja, mas graças a Deus, acho que isso já faz uns 2 anos, tomei a decisão de me converter, de me entregar verdadeiramente a Deus. E eu posso dizer que a parte mais difícil, o maior desafio, acho que foram os amigos, os meus em que eu estava inserido. Eu tinha que aprender ou seja, eu tinha que aprender a mostrar às pessoas como é que eu realmente era em Deus. E algumas vezes, ou seja, em certas formas, nós vamos ter que deixar alguns amigos, vamos ter que deixar certos meios, mas é algo que às vezes é necessário. É verdade. Falando em meios e a influência e o impacto das outras pessoas ao nosso redor, eu recebo várias questões do género ou mensagens de fãs e admiradores que veem e acompanham o meu desenvolvimento cristão e graças a Deus acho que foi o mesmo caso com vocês, se não me engano, ou quando vocês mencionou isso. Eu também cresci num meio ambiente cristão, não é? Cresci numa casa em que os meus pais já me ensinavam a buscar a Deus.
mas nem todo jovem ou nem toda criança cresce nesse meio ambiente. Há quem tem que acabar por buscar isso na sua própria, com as suas próprias forças e pela sua própria iniciativa. Mas para além disso, às vezes esse buscar a Deus para uma criança, para alguém que ainda vive com os seus pais, pode ir contra aquilo que é a crença dos pais e encarregados de educação. E no final de tudo, um filho, uma filha também tem que honrar o pai e tem que obedecer os seus pais. Então, para quem possa estar a nos acompanhar e está nessa situação de buscar a Deus, né, e em intimidade com Deus por si só, sem o acompanhamento, sem o apoio dos pais, como é que vocês acham que eles devem lidar com isso? Principalmente porque, bom, a pessoa quando se entrega a Deus muda muita coisa na sua vida, muda a rotina também. Há aqueles pais, principalmente nós temos essa cultura, esse background africano, né? Filha, a filha só passa o tempo todo na igreja, ela não para em casa, toda hora tem culto, é quarta, sexta, domingo na igreja. Será que está aí mesmo para a igreja? Esse tipo de situação. E às vezes até pode ser muito constrangedor e perturbar aquilo que é o teu foco em Cristo, não é? Então, qual é o conselho que vocês têm e deixam para quem possa estar nessa situação? Bom, enquanto líder, isto foi algo que eu tive que aprender a lidar, porque durante muito tempo na minha vida eu não sabia que existiam pais que não apoiavam os filhos a terem um relacionamento firme com Deus. Isso eu comecei a descobrir mesmo já estando a liderar. E foi realmente algo novo para mim, e Deus me treinou a instruir essas pessoas porque eu nunca passei por essa situação propriamente. Qual é o meu conselho? O primeiro conselho é que Deus é um Deus de princípios e Ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Para ter um relacionamento com Deus, ainda que os teus pais não queiram que tu vás à igreja com tanta frequência, tu não precisas de desonrá-los. E se tu estiveres a desonrar os teus pais para honrar a Deus, Deus não vai te abençoar porque Ele não quebra princípios. Se Ele manda honrar pai e mãe, tens que honrar pai e mãe. E para te relacionares com Deus, mesmo nessas condições, primeiro é buscar a Deus por ti mesmo. Saberes que Deus existe, leres a palavra, procurares orar, falar com Ele, procurares teres tu uma intimidade com Ele. E depois disso, usares o Espírito Santo como sendo teu melhor amigo na missão de fazer com que os teus pais te permitam adorar, servir a Deus na casa de Deus. A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem convence as pessoas do bem e do mal. Então, em vez de fazer resistência, em vez de impor aos pais que eles te permitam servir a Deus, pede que o Espírito Santo mostre a eles que servir a Deus é bom. Temos que pedir ao Espírito Santo em oração, porque as pessoas também podem estar a perguntar como é que eu vou pedir ao Espírito Santo. Ora, fala com Deus, pede ao Espírito Santo para tocar o coração dos teus pais. E mais do que isso, ser um exemplo de Cristo dentro da tua casa. Quando tu deixas de ser o filho que não arruma, quando deixas de ser o filho respondão, quando deixas de ser o filho que tem más notas, quando verdadeiramente tu fores um reflexo de Cristo, mais facilmente os teus pais te vão permitir ter acesso a Ele, porque eles vão ver que esse Cristo realmente está a fazer uma mudança em casa. Então, primeiro, buscar a Deus individualmente, pedir o auxílio do Espírito Santo e terceiro, permite-te ser transformado pelo Espírito Santo para transformar o coração das pessoas na tua casa. Eu acho que antes de dar a palavra ao Emanuel, é muito importante isso, né? Porque é muito difícil tu convencer as pessoas à tua volta que tu agora estás a tentar ter um relacionamento com Deus. Se tu vais para a igreja, ouves os ensinamentos do pastor e não aplicas isso no teu dia a dia. Quanto mais facilmente as pessoas conseguem ver Deus, a imagem de Deus em ti e o Espírito Santo dentro de ti, com mais convicção consegues convencer os teus pais, os teus familiares a terem o mesmo alinhamento que tu. Agora, se tu vais para a igreja todos os dias, voltas para casa, não ouves os teus pais, não arrumas o quarto, na faculdade e continuas no mesmo meio de ambiente a ter exatamente os mesmos comportamentos, ninguém vai conseguir olhar para ti e dizer, ok, este realmente está a seguir a Deus, ir à igreja é algo que está a mudar a vida dele e está a lhe fazer bem. Se tu queres para que as pessoas à tua volta também estejam na mesma fé, tu tens que ser a imagem, refletir Deus nas tuas ações, no teu cotidiano, o teu estilo de vida, tudo tem que mudar. E lembra-me de
versículo que tem muito a ver com o que estamos a falar agora, que é de identidade, que é Romanos 2, 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos num mundo em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, nós acabamos por deixar a nossa identidade no telefone que eu uso, na roupa que eu estou a vestir, no conteúdo que eu assisto, nos meus resultados, coisas superficiais. Mas a verdade é uma, a tua identidade está em Deus. Não só, diz aqui que nós temos que transformarmos pela renovação da nossa mente, o que significa que a busca de Deus é algo contínuo e envolve a nossa dedicação em termos literários também. Não há melhor. Olha, a única forma de tu conheceres melhor a Deus é ter um relacionamento com Deus. E a melhor forma de ter um relacionamento com Deus é buscar, estudar a história dele, tudo que nós precisamos de saber sobre Deus e sobre como nós podemos ah, ser a perfeita imagem e semelhança de Deus, está em um único sítio, que é a Bíblia. Temos que. É algo que, falando assim, parece muito clichê, né? Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Mas nós todos falhamos quando se trata disso. Mesmo eu que estou aqui a falhar, eu falho muito. Há meses, passam semanas e eu fico tipo, poxa. A última vez que eu li a Bíblia foi quando o pastor estava a pregar. You know? So, é muito importante também para quem está nessa busca de identidade. Lembre-se que a vossa identidade não está fora de vocês, está dentro de vocês, porque Deus vive em vocês. Então, se vocês querem encontrar a vossa identidade, tem que ter um relacionamento com Deus. E uma das formas de melhorar esse relacionamento com Deus é lendo a Bíblia. A Bíblia tem um segredo, tem tudo que vocês precisam saber, vem da Bíblia. E olha que uma coisa que eu percebi é que muitos dos grandes livros que hoje são livros best-sellers e de sucessos, grande parte deles buscam os seus princípios na Bíblia. Exatamente Right? isso. So the Bible it's essential para qualquer jovem, não só para jovem, para todos que estão a fazer, seja lá a descobrir o seu propósito, a sua identidade. Então, meus caros, leiam a Bíblia. É isso, é isso. Isso que tu disseste, me traz agora em mente algo que o nosso pai espiritual diz constantemente. Se tu queres ser um jovem que rompe barreiras, que impacta o mundo, seja só viciado na Bíblia. E o que tu disseste é muito importante. Quase todos os livros de sucesso no mundo baseiam-se em coisas que estão na Bíblia, baseiam-se em princípios bíblicos. Nós, se queremos romper na vida, é só lermos a Bíblia. A Bíblia é um poço de sabedoria. Qualquer coisa que nós precisamos de saber, a Bíblia nos dá soluções para problemas emocionais, comportamentais, mas é literalmente um poço de sabedoria. Imagina, muitas pessoas querem ser bem-sucedidas, querem ser sábias e tudo mais. Lá dou-te um desafio, lê só Provérbios, pelo menos um capítulo de Provérbios todos os dias. Pelo menos só um capítulo todos os dias. Vais ver a reviravolta que vai trazer na tua vida. Por acaso, o primeiro livro que eu quis ler e comecei a ler quando comecei a entrar no mundo de negócios e assim crescer como pessoa, né? Entrar na fase adulta, foi mesmo o livro de Provérbios. A sabedoria que está no livro de Provérbios é só mesmo lendo para vos explicar. E é uma extrema coincidência porque o próximo versículo que eu tenho aqui para deixar, para dar, que nos introduz para o próximo tópico que tem a ver com o propósito, é mesmo Provérbios. É Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Nós agora vamos falar sobre este tópico, né, que é propósito. E este versículo nos lembra que no final de tudo é assim, eu vejo assim nessa perspectiva. Um pai sempre quer que o filho se dê bem na vida, né? E sempre vai respeitar aquilo que são as decisões do filho. Mas no final de tudo, os planos que o teu pai, ou que o nosso pai celestial, nesse caso, traça para nós, são os melhores planos porque nós temos para nós. Nem sempre nós conseguimos respeitar
os planos que Deus tem para nós, mas não só respeitar. Às vezes é muito difícil até tu saberes assim, este plano que eu tenho agora na minha mente é algo que vem de mim ou vem de Deus, não é? Então, às vezes nós partimos para a ação e pensamos que, ok, isto é um sinal de Deus, isto está a vir de Deus, quando na verdade não vem de Deus. E às vezes é exatamente o contrário. Nós ouvimos claramente, ou não claramente neste caso, a voz de Deus, mas ficamos meio que com receio de partir para a ação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como diferenciar ou saber se este sentimento que tu estás a ter é divino e se vem de Deus realmente. Bom, como eu disse e defendo sempre, nós temos um Criador e ninguém melhor que o nosso Criador tem capacidade de determinar aquilo que nós somos capazes de fazer. O que é o nosso propósito? O propósito é aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós não somos seres humanos a termos experiências com os espíritos. Nós somos seres espirituais a terem experiências humanas. Quer dizer que a espiritualidade vai determinar o nosso posicionamento, a nossa caminhada aqui na Terra. Como diferenciar, como saber se o que nós sentimos no coração vem de Deus ou se é algo da nossa ambição? Eu aprendi isso com o meu pastor Edivaldo, porque por acaso eu já fui fazer essa pergunta, né? Eu disse aqui há pouco tempo que eu sempre fui uma menina muito curiosa e eu gosto de fazer perguntas. E quando eu perguntei, a primeira coisa que o pastor me disse é que Deus é um Deus de coletividade e tudo que Ele nos chamar para fazer vai ser para beneficiar outras pessoas. Então a primeira pergunta que tu deves te fazer quando queres saber se o que tu estás a sentir no teu coração é de Deus ou é da tua carne, é quem será beneficiado. Porque Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para se beneficiar a ele mesmo, ele não ganhou nada, porque ele já tinha tudo. Muito pelo contrário, ele perdeu tudo o que tinha para nos conquistar a nós e para nos dar aquilo que ele deixou para trás. Então, quando Deus tem um propósito com algum homem, com alguma mulher, é para beneficiar outras pessoas. A primeira coisa é, isto vai beneficiar a quem? A mim apenas, só a minha família, só os meus amigos? Se a resposta for sim, então muito provavelmente isso não é de Deus. Mas se for um projeto que tu tens para influenciar milhares de pessoas, para influenciar pessoas que tu não conheces, para transformar vidas de pessoas que tu não conheces, por mais simples que pareça, podes ter a certeza que é de Deus. Porque nós, enquanto humanos, não temos essa sensibilidade de querer fazer algo para não tirar benefício. O ser humano é aquele que sempre quer fazer as coisas para si mesmo. Então, para mim, a forma de descobrir se algo vem de Deus ou não é primeiro perguntar quem vai se beneficiar. Se for algo para benefício global, Deus está lá. E eu concordo plenamente com isso que Canadine disse, porque a Bíblia vai nos dizer que maior é aquele quem serve. E uma forma de tu servires ou veres o que é o teu propósito é o quê? Exatamente o que Canadine disse. Será que o que eu vou fazer vai beneficiar a mim ou a outros? Voltando no qual ele disse que nós devemos sempre nos basear na Bíblia, nós retemos a nossa sabedoria de coisas que vêm na Bíblia. Tu podes te basear também nesse versículo. Maior é aquele quem serve. Será que eu fazendo isso, estou a servir a quem? Estou a servir a mim ou estou a servir a outros? Por exemplo, tu queres ser empresário, ok? A tua empresa vai beneficiar a quem? Só a ti? Os lucros da tua empresa vão ser só para ti, para a tua família? Ou com esses lucros tu queres construir escolas, hospitais, queres construir um orfanato, queres alimentar pessoas? Então, enquanto o teu projeto for individualista, Deus não está em cena. Mas quando o objetivo dele for atingir o mundo, aí sim, Deus está lá. Exatamente. E eu acho que é muito importante, principalmente para os empresários, para os jovens que querem ser grandes empresários. Vocês sempre têm que alinhar o vosso trabalho com o vosso propósito. E a chave para fazer isso é servindo, não é? No final de tudo, um dos maiores ensinamentos de Jesus que ele passou para os seus discípulos e para todos nós, seguidores de Cristo, é que nós estamos aqui na Terra para servir. Costuma-se dizer que quem não serve, não serve para... Quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. De novo? Quem não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Exatamente. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. E Nair está aqui, sabe? E todos que me acompanham também já podem ter percebido isso, que
100% daquilo que envolve o meu esforço, o meu suor como empreendedor, como um ativista social, como uma figura pública no geral. Claro que acaba por beneficiar a mim, mas o foco é como é que nós vamos mudar e impactar a vida das pessoas. E existe sempre uma forma de tu conseguires fazer isso com o teu trabalho. É só uma questão de tu dedicares um tempo para perceberes, ok, como é que eu posso melhorar a vida das pessoas ah, com o que eu estou a fazer. Isso não é um princípio que é importante só ao nível espiritual, nem, não é só seguir um mandamento. Vais ver que quando tu mudas a tua perspectiva e colocas o público, os teus clientes em primeiro lugar e pensas como é que o meu trabalho vai afetar, não só afetar, mas melhorar a vida das pessoas que me assistem, que me consomem, que compram dos meus produtos, dos meus serviços. Se tu pões a eles em primeiro lugar, se tu vês como é que o teu negócio consegue servir as pessoas, o teu negócio voa aí mesmo. Exatamente. E literalmente nesse momento que tu estás a cuidar de outros, Deus está a cuidar do teu negócio. Exatamente. Antes do Alan ter referido isso, era a mesma coisa que estava passando na minha mente. Ajudar as pessoas não deve ser a consequência do teu trabalho, deve ser o objetivo. Sempre que o teu objetivo é servir as outras pessoas, os céus vão te favorecer. A Bíblia diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que quando tu te colocares na posição de ajudar outras pessoas, a natureza e tudo que está aqui à volta vai cooperar para que isso funcione. Porque é assim que Deus nos cria. Deus nos faz para que nós sejamos ajudadores dos nossos irmãos, para que nós possamos servir as outras pessoas. Então, sempre que tiveres a oportunidade de servir, faz do serviço o objetivo, que o que é para teu próprio benefício virá acompanhado, com certeza. Exato. Ainda falando sobre propósito, uma pergunta que eu deixo para vocês é: vocês acham que já descobriram o vosso propósito? E se sim, já descobriram, em que ponto da vossa vida é que vocês descobriram o vosso propósito? E acima disso também, qual é o conselho que vocês deixam para os jovens que ainda não sabem o que é que estão a fazer da vida, não sabem por que é que estão aqui neste mundo, não têm ideia de qual é o propósito deles? Bem, quando eu, particularmente quando descobri o meu propósito, foi, graças a Deus, quando eu comecei a ir para a igreja. Por que é que eu digo isso? Porque o nosso propósito, Deus tem um propósito para todo mundo. Quem te dá o teu propósito, ou seja, quem te diz qual é o teu propósito, é Deus. Deus vai sempre te encaminhar ou vai sempre te colocar em lugares, em momentos, em situações que tu vais estar equipado para descobrir o teu propósito. Alguém que não conhece o seu propósito, alguém que está confuso, não sabe bem o que fazer, eu diria, ora a Deus, Pai, qual é o meu propósito? O Senhor pode não te responder no momento, mas Ele vai sempre te dar indícios, vai sempre te dar, vai sempre te colocar em lugares, em caminhos, em situações em que tu vais ver, não. Por exemplo, eu não sei o que eu vim fazer no mundo, mas se calhar para Deus, não, se calhar para Deus eu sou um fotógrafo. Deus vai sempre me encaminhar, vai sempre me colocar em lugares, em situações que eu vou estar ao lado de uma câmera, eu vou estar envolvido em situações que têm a ver com fotografia, com câmeras, com filmagem e tudo mais. E tu vais desenvolvendo aquele gosto. Então, é isso que eu diria. Ora a Deus, procura realmente ter uma conexão com Deus, orar a Deus e tarde ou cedo Deus vai te encaminhar, vai te colocar no caminho certo para tu descobrir qual é o teu propósito. Eu, sim, já sei qual é o meu propósito. O Alan me perguntou se nós sabíamos. Eu já, graças a Deus, tenho clareza do meu propósito. Eu não sei ainda tudo o que eu vou viver, porque também isso não é possível, né? Mas eu sei qual é o meu propósito aqui na Terra e a maior parte das coisas que eu faço, eu tento alinhar ao meu propósito. Como descobrir o propósito? Primeiro, também aprendi com o meu pai espiritual, com o pastor Edivaldo, que existe algo que queima dentro de nós. Cada um de nós tem aqui uma paixão, cada um tem um talento, mas existe alguma coisa que nos incomoda muito. Se eu perguntar-te agora o que é que mais te incomoda na vida, tu podes pensar em várias respostas. Há quem se incomode muito com injustiça,
há quem se incomode muito com a pobreza, há quem se incomode com mil e uma situações. Então, muito provavelmente, a coisa que mais te incomoda revela o teu propósito. Deus vai te chamar para que tu venhas a mudar a realidade daquilo que está a queimar dentro do teu coração como sendo algo errado. Então, se tu és alguém que não gosta de injustiça, por exemplo, muito provavelmente o teu chamado seja relacionado com direito, seja relacionado com política, seja relacionado com alguma coisa que vai mudar este quadro, este cenário de injustiça no cenário em que tu estás. Com relação à descoberta, sim, Deus, ore, fale com Deus, peça para Deus falar contigo acerca do teu propósito. Procura estar atento àquilo que te queima mesmo, às coisas que te incomodam e pede a Deus para usar também outras pessoas para virem falar contigo sobre isso. Porque algo que me ajudou muito facilmente a ter clareza sobre o meu propósito é o facto de pessoas virem falar comigo, profetizarem e pessoas diferentes dizerem as mesmas coisas. Isso ajudou-me bastante. Por acaso, essa é uma experiência que eu também tive muito, né? E a parte que mais me impactou foi quando havia num certo momento que podemos dizer estava fraco na minha fé. Eu tive de uma maneira muito estranha pessoas diferentes, algumas próximas e algumas completamente distantes que não sabem nada do que está a se passar na vida do Alan, a virem até mim e a falarem-me exatamente da mesma coisa. Tipo, pessoas que não têm ligação nenhuma virem para mim para me dar conselhos que todos que acabam por se interligar. Então, de certa forma, nós temos que sempre estar abertos para ouvir o que as pessoas têm a dizer, claro, com muita sabedoria, porque nem sempre tudo que as pessoas vão vir e Exato. Yeah, é dizer verdade. sobre ti é porque é Deus a usar essa pessoa ou Deus a falar. Mas por vezes Deus realmente usa e consegue usar as pessoas, nem precisa ser as pessoas que estão ao teu meio, mas até estranhos para falar contigo. Então nós temos que sempre estar muito atentos acerca disso. É bom, a última pergunta acerca desse tópico que eu tenho para vocês é como líderes, né? uh, de João Mif, como é que vocês, na vossa posição, ajudam aos jovens que fazem parte desta comunidade, desta família, a encontrarem o seu propósito? Bem, graças a Deus e graças à liderança da nossa grande líder Nadine, nós temos dinâmicas em que nós intrigamos os jovens a tentarem saber mais do que é que gostam de fazer. Vou dar um exemplo. Nos jovens nós temos vários departamentos. Nós temos o departamento das finanças, protocolo, que normalmente são os obreiros que ajudam a servir na igreja, peço desculpa. Nós temos os levitas, temos os intercessores e tudo mais. Nós temos um sistema de cooperadores e voluntários. Imagina, tu és um jovem novo que entraste agora para a igreja e tu queres servir, mas ainda não sabes o que é que propriamente gostas de fazer, o que é que podes fazer, o que é que queiras fazer. Vens ter com a líder Nadina, comigo mesmo. Isso no caso é no MIF Lisboa. Não, Emanuel, eu quero servir, mas eu não sei muito bem o que é que eu devo fazer. Olha, entra nos voluntários, vamos te apresentar aqui os vários departamentos, as várias coisas que nós temos aqui, e tu vais ver onde é que tu queres servir, o que é que tu gostas, o que é que tu achas que farias melhor, onde é que tu te sentes melhor. E isso é no âmbito de serviço. Agora, no âmbito já na vida geral, nós vamos conversando contigo e é o que a líder Nadine, desculpa, é já algo da igreja. É o que a Nadine disse há pouco tempo. Deus vai sempre te trazer pessoas para falarem contigo sobre as coisas que tu talvez tenhas mais interesse, aquela coisa que queima em ti. Vai sempre provocando pessoas para falarem contigo. Então, graças a Deus, nós temos, além de mim e a Nadine, nós temos vários líderes que são normalmente usados por Deus. Às vezes pode ser uma coisa assim que para as pessoas pode parecer banal. Não, o líder veio só falar isso comigo, mas eu sempre gostei muito disso. Olha, líder, sempre tive um olho aberto para isso, para aquilo. Então, é isso. É nós termos as pessoas aí disponíveis e temos os sistemas certos para fazer isso. Nadine, desculpa, antes de continuares, né? Como líder do João MIF, acredito que já
tiveste contacto e tens contacto constantemente com várias pessoas que aproximam-se porque passam de certas dificuldades, né, da vida em si em geral, o que é perfeitamente normal. Quais são as dificuldades ou a dificuldade, se for uma que aparece na mente, que um jovem cristão mais passa durante a sua caminhada à busca do relacionamento com Deus? Bom, essa pergunta é muito pertinente porque nós às vezes olhamos para os jovens que servem a Deus e que se estão a converter e achamos que pronto, ele tomou essa decisão e ele ficou fanático, está viciado e ele não tem qualquer dificuldade porque a vida dele é só ir à igreja quarta, sexta e domingo e está tudo bem. Mas na verdade não é bem assim. Atualmente, eu acho que isto não é uma coisa tão recente, mas permanece. A maior dificuldade que nós, enquanto jovens cristãos, temos é negar a nós mesmos. A maior dificuldade que todo jovem cristão tem é negar as suas próprias paixões, as suas próprias vontades. Quem não cresceu dentro do padrão cristão, que é o que acontece com quase todos nós, porque, por exemplo, eu cresci dentro de um lar cristão, mas nunca tive assim aquela obrigatoriedade de servir e de ser muito reta, eu podia falhar como era normal, não era obrigada a ir à igreja nem nada disso. Então, nós que crescemos nesse contexto com certa liberdade religiosa, acabamos por adquirir certos hábitos que não glorificam o nome de Deus. E é aí onde reside a maior dificuldade. É você ter que renunciar aos amigos que você já tem há muito tempo. É você renunciar à roupa. É você renunciar o desejo de fazer um piercing. Você quer fazer um piercing do nariz, quer fazer um piercing na orelha. Não que seja pecado, mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, essa questão do que é lícito e do que é conveniente é que é o maior problema que nós enfrentamos atualmente. Isto é o que mais é a situação com a qual eu mais me deparo. As perguntas estão sempre em torno disso. Mas será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu gosto disso. Onde é que está? E às vezes nós ainda estamos tão cheios de nós mesmos que é difícil para nós aceitar que se Deus disse não é não. E é aí onde começa o principal problema. Pois, e falando nessa questão daquilo que é lícito ou não é lícito, tenho aqui uma questão que essa vai ser para o Emanuel, né? Que é sobre o posicionamento cristão na sociedade, né? Como é que um jovem cristão pode equilibrar a sua fé com as responsabilidades sociais e até mesmo políticas, empresariais, dependendo do ramo em que tu estás, né? Como é que devemos nos posicionar publicamente, podemos dizer assim, sobre questões com controvérsias, né? Principalmente nesse cancel culture que nós temos agora. Como é que um jovem responde a isso e se posiciona socialmente? Primeiramente, como é que deves te posicionar? Primeira coisa que deves ter em mente é a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Vou começar por um exemplo. Tu, Alan, tu és um político. Tu estás à frente e tu tens a possibilidade de ou passar a lei que vai dizer que o aborto está legal ou que o aborto é ilegal. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Está errado, que é Está errado. pecado. Então, nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que, ou seja, de novo, algo que o meu pai espiritual diz constantemente. O mundo só está como está porque os bons estão calados. Nós temos que passar os ensinamentos daquele que nos comissionou, que é Jesus Cristo. O teu posicionamento deve ser sempre de acordo com o que a palavra diz. Se tu dizes que tu és cristão, se tu dizes que tu és seguidor de Jesus Cristo, é impossível tu não concordares com o que Deus diz, tu não concordares com o que a Bíblia diz. O teu posicionamento perante a sociedade, perante a cultura, deve ser sempre em seguimento com o que a palavra diz. Só para acrescentar um bocadinho, sem querer ser intrometida, o Alan iniciou com Romanos 12:2, que diz que nós não nos devemos conformar com o padrão do mundo. Mais uma vez, o ser humano, o Filho de Deus, é chamado para tomar domínio. Então, onde você chega, você tem que dominar, você tem que gerar influência. E a influência não é de acordo com o que você acha. A influência é de acordo com o que a Bíblia diz, tal como disse Emmanuel. Então, onde você estiver, independentemente de qual seja o lugar, seja um ambiente político, seja um ambiente acadêmico,
profissional, em qualquer sítio, o teu posicionamento tem que ser Cristo. Se a Bíblia diz que é A, você vai se posicionar como A. Mesmo até não concordando, porque às vezes nós não concordamos com tudo que está na Bíblia, mas se é. Essa é a nossa verdade. O resto é tudo mentira. Então o nosso posicionamento deve ser sempre de colocar a verdade na mesa. A é A. A Bíblia diz que é sim, então é sim. Se a Bíblia diz que é não, em qualquer sítio. E fechou. Exatamente. E eu não percebo, nós cristãos, neste caso, que acreditamos que Deus é o dono dos céus e da terra e ao mesmo tempo conseguimos ter medo, receio das pessoas e da Yeah. sociedade, não é? Porque assim, se nós acreditamos realmente no poder do Pai, do Altíssimo, de Yeshua, então nós não podemos nos submeter às coisas mundanas, não é? Nós temos que seguir aqueles que são os princípios de Deus. E um cristão tem que saber ter voz e ter o seu posicionamento cristão na sociedade. Não devemos nos moldar com aquilo que a mídia nos influencia. Não, nós temos que seguir em frente. Diz aqui em Romanos 11:16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós, como sábios em Cristo, temos o dever de passar aquilo que é a palavra de Deus para o mundo inteiro. O que Jesus disse? Para nós irmos espalharmos o Evangelho. É essa a principal missão que nós temos aqui. Então, nós nunca devemos parar ou nos sentirmos mal por falar a verdade, não é? No final de tudo, nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Exatamente. O único que era perfeito, que era santo, não conseguiu. Passou aqui, os seus anos aqui na terra e foi humilhado. Falaram-lhe nomes, foi crucificado. Quem somos nós para tentar ser o contrário? Quem somos nós para tentarmos viver uma vida regrada e acharmos que a sociedade vai nos aplaudir? Nós não estamos aqui para receber. Olha, tudo que nós fazemos, no final de tudo, o retorno não vem das pessoas, não vem da sociedade, vem de cima, vem de Deus. Exatamente. O tempo realmente nos fugiu. Vocês acreditam que nós já gravamos por 42 minutos? That's crazy. Uau. Epá, está a ser uma conversa muito produtiva, muito abençoada. Agradeço muito a presença destes dois jovens líderes, grandes líderes que temos aqui. E, bom, partimos para os últimos minutos da nossa conversa. E esta pergunta vai especialmente para Nadine, já que é a nossa líder, a nossa mamá, né? Máxima, né? Deve ter mais para falar sobre isso, né? Que tem a ver com os relacionamentos, não é? É interessante. Como é que um jovem cristão deve encarar os relacionamentos amorosos no mundo de hoje? E quais são os maiores desafios de manter um namoro cristão saudável? Bom, de acordo com o que me é ensinado, de acordo com aquilo que eu tenho pesquisado, e que é uma realidade, uma verdade para todo mundo que é crente, o namoro em específico é a preparação para o casamento. O que é o casamento? O casamento é a união de uma missão com uma pessoa que vai estar disposta a dar suporte a essa missão. No caso, o homem, o cabeça, o sacerdote, tendo aqui a sua missão em Deus bem definida e a mulher como auxiliadora. Mas para que o homem tenha a capacidade de liderar a mulher, ele precisa de ter alguém que lhe lidere. E esse alguém é Deus. Na minha perspectiva, um relacionamento cristão deve ser um relacionamento onde existem dois indivíduos que se relacionam com um ser supremo e esse ser faz com que eles dois se relacionem. Portanto, é preciso que eu, enquanto mulher, tenha o meu relacionamento com Deus bem estabelecido, o homem tenha o seu relacionamento com Deus bem estabelecido e Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, se relacionem conosco. Quando isso acontece, certamente nós vamos ter um namoro firmado em princípios cristãos de sucesso. Vamos ter duas pessoas que têm uma identidade em Cristo bem estabelecida, que têm a identidade pessoal, têm noção do seu propósito bem estabelecida, têm um chamado bem conhecido e fica tudo mais fácil.
O homem precisa de ter noção de quem ele é. O homem precisa de saber qual é a sua missão, porque ele é o cabeça. E a mulher precisa de saber que ela está lá, como eu aprendi com a nossa pastora Yoga, para emprestar o brilho dela e fazer com que o marido brilhe. Então, o segredo para um relacionamento cristão bem-sucedido é cada um ter um bom relacionamento com Cristo e Cristo ser aquilo que relaciona os dois. Exatamente. É bom, esta agora é a última questão que deixo aqui para vocês, que são duas questões ao mesmo tempo, na verdade, que é qual é que foi o maior aprendizado de vocês, né, como líderes do Job Myth até agora, e qual é o conselho que vocês deixam para quem nos assiste e para quem nos acompanha? O que eu mais aprendi foi paciência. Tu, para seres um líder, tu tens que ser extremamente paciente, mas extremamente paciente. E tu tens que realmente ter um coração perdoador. Porque algo que nós jovens às vezes esquecemos é que todos nós somos jovens. E por mais que nós somos cristãos, mesmo cristãos esquecem-se disso. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos. E nós temos que perdoar. Porque a primeira coisa que Deus, ou que Jesus fez para nós, a subida de Jesus na cruz foi por quê? Foi pelo perdão dos nossos pecados. Então nunca podemos esquecer do perdão. Muita paciência, saber perdoar e... Peço desculpas, a última pergunta. O conselho que eu deixo, e eu vou sempre deixar isso, submetam-se a Deus. Entreguem as vossas vidas a Deus e eu vos garanto que vocês não vão se arrepender. Eu particularmente entreguei a minha vida a Deus há 2 anos atrás e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Muitas coisas mudaram para mim. Eu me tornei num jovem muito mais focado, muito mais regrado, muito mais disciplinado. E isso trouxe frutos para a minha vida. Não só para a minha vida, mas tanto para pessoas que estão ao meu redor, meus pais e tudo mais. O meu conselho é: levem Deus a sério. Boa. A primeira pergunta é qual é o maior aprendizado que nós já tivemos. Bom, para não repetir o que o Emanuel disse acerca da paciência, porque eu também era uma pessoa muito impaciente, algo que a liderança tem me transmitido, ensinado todos os dias, é que o ser humano é das melhores criações de Deus. Eu não vou dizer que é a melhor, porque eu não tenho legitimidade para dizer isso, mas o ser humano é de uma complexidade muito bonita. E eu, como líder, aprendo todos os dias que cada pessoa, na sua particularidade, tem o seu valor, tem algo para nos acrescentar. Todos os dias, com todas as situações, com todos os caráteres, com todas as dúvidas com as quais eu tenho que lidar, vindas de pessoas diferentes, eu me torno alguém melhor. Porque eu me torno mais humana, eu consigo me colocar cada vez mais na posição do outro e, desse modo, torno-me num ser humano que consegue conviver melhor em sociedade. Então a liderança tem me tornado uma pessoa mais humana, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais próxima daquilo que Jesus Cristo foi. O meu conselho para vocês é: a juventude não é um rascunho. Então, se tu brincas agora, tu podes não ter a possibilidade de passar isso a limpo. É na juventude onde nós devemos tomar as melhores decisões da nossa vida. Porque daqui para frente, é só sempre em frente, como diz o meme. Se tu erras aqui, a probabilidade de conseguires corrigir lá à frente é mais difícil. E para não errar, nada melhor do que andar com aquele que conhece o caminho. Que sabe que se tu curvas à esquerda, tu não vais tropeçar. Que sabe que se tu deixares o fulano, o teu barco não vai a pique. Então, para terminar, tu que nunca aceitaste Jesus Cristo, tu que nunca fizeste Jesus o teu Senhor e Salvador, mas queres viver uma vida nova, queres viver uma vida de transformação, eu vou te convidar a orar comigo nesse momento. Fecha os olhos, coloca as mãos assim sobre o coração e eu vou fazer essa oração contigo como se tivesse a ser a primeira vez eu a fazer. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigada pelo perdão dos meus pecados. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. De hoje em diante, eu declaro que eu vou seguir a tua palavra, que eu vou seguir os teus mandamentos e que tudo aquilo que eu puder fazer para honrar o teu nome, eu vou fazer. Guia-me, cuida de mim e dirige-me. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Poxa, este aqui foi um culto online. This was a whole service. Nem me apetece terminar o podcast, mas né, infelizmente chegamos aqui
ao final, agradecer mais uma vez a vossa presença. Dizer que também é de louvar o trabalho que vocês têm feito, estão de parabéns, o João MIF está de parabéns, o MIF está de parabéns, os pais nesse caso, o pastor e a pastora da igreja, também os espirituais estão de parabéns, porque com certeza se esses grandes jovens que estão aqui conseguiram deixar esse todo insight maravilhoso sobre princípios fundamentais que certamente vão impactar e mudar completamente a vida de várias pessoas que vão assistir isso, é porque estiveram sob boa liderança e, é claro, um filho sempre é espelho daquilo que o seu pai e a sua mãe é. Este podcast foi muito grande, não só em termos de conteúdo, mas de tanto que mencionamos o nome de Jesus Cristo aqui, o mundo espiritual nessa hora já está... Free flowing noite. Epá, que Deus abençoe esse episódio, que chegue a várias almas. Eu acredito que se vocês, principalmente se vocês conseguiram chegar até aqui ao final, captaram muita coisa. Aconselho-vos a assistirem e a reverem tudo que foi deixado aqui mais do que uma vez. Deixamos princípios fundamentais e, bom, nós estamos aqui para vocês, para vos acompanhar, estar do vosso lado nesta que é a vossa jornada cristã. E para fechar, né, o podcast, deixo aqui um versículo para vocês, que é Josué 1:9, que diz, que tem a ver com o que nós estamos a falar aqui, né, que diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso faz-nos, é para nos relembrar que no final de tudo um cristão tem que confiar no seu Deus. Nós temos que acreditar que mesmo na pior situação possível, mesmo quando parece que não há caminho, o Senhor teu Deus não te desampara. Nós estamos sob o esconderijo do Altíssimo. Então entreguem tudo aquilo que vocês fazem na mão de Deus e confiem que mesmo quando não houver caminho, não houver saída, He is the way maker. Então, para quem pode se encontrar numa situação extremamente difícil, saiba e lembre-te também que alguns não há muito tempo atrás, provavelmente também já estiveste numa situação que parecia que não houvesse saída, e olha até onde chegaste. Então, teu Deus, que é o mesmo Deus de ontem, Deus de hoje e o Deus de amanhã, nunca vai te desamparar. And that's it.